Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas e nesse vídeo eu vou falar sobre um tema de monitoração. Mas antes de eu começar a falar sobre o tema, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever e ativar o sininho, porque eu estou postando vídeos 2 vezes por semana aqui no canal, falando sobre bastante conteúdo de cloud, aplicação, boas práticas e assim por diante. Bom galera, hoje eu vou falar sobre 4 Golden Signs, que é um tema que está bem descrito também, inclusive num livro de SRE. Tem um livro de Site Reliability Engineering que diz que são as práticas criadas lá pelo Google faz um tempo, onde ele detalha vários pontos. Eu não sei se foram eles que criou, eu também nem procurei ver qual que é o histórico disso daí, mas sim como que você pode usar e para que ele de fato serve. Mas dentro desse livro eu vi esse conteúdo sim descrito, ele falando um pouquinho sobre como você deve monitorar, quais são as métricas que você deveria escolher. Mas o ponto principal aqui é que hoje em dia já está óbvio que a gente tem que usar monitoração, ainda mais com esse monte de ambiente distribuído que a gente tem, né? Não é mais aquela monolito único que atende todas as diferentes áreas da aplicação. Veja, não estou falando de um monolito para cada área, estou falando de um super monolito que atende todo mundo. Então, o ponto é que a gente precisa monitorar diversas comunicações entre os diferentes serviços, a gente necessita monitorar até o serviço, tem vários pontos. E o ponto aqui é que se você precisa monitorar um ambiente e você não sabe por onde começar, o 4 Golden Signs é basicamente isso. Se você, independente de que monitoração você tem, você precisa pelo menos ter esses 4 tipos de monitoração. Não quer dizer que são 4 métricas, 4 indicadores. Não, são 4 pontos que podem ser diferentes métricas. Então são os 4 pontos principais que você precisa monitorar em qualquer infraestrutura, em qualquer software. O primeiro deles é latência ou latency. Estou colocando aqui quase igual, mas a palavra em inglês também, porque você vai encontrar bastante conteúdo isso escrito em inglês. Então, latency é a latência, que seria o tempo de resposta do seu produto. Então, imagina, vamos começar a imaginar que você tem um software. Esse software, quanto tempo ele leva para abrir uma página? Quanto tempo ele leva para carregar uma query do banco? Quanto tempo ele leva para fazer a chamada de uma função? Então você precisa ter um entendimento bem detalhado de requisitos internos da sua aplicação e também requisitos externos da sua aplicação. Quanto tempo leva essa comunicação? Porque você precisa simular ou encontrar bottlenecks ou lugares que você pode otimizar a performance da sua aplicação. Então você conseguir monitorar se a sua latência está conforme o desejado ou não é extremamente crítico. E como você pode ver, tem diversos tipos de latência dentro da sua aplicação que você precisa monitorar. Existem bastante produtos de APM que são disponíveis no mercado que podem te ajudar. Existe até um nativo na AWS que se chama X-Ray, que ele consegue ir a nível bem baixo de aplicação e te ajudar com dados de quanto tempo ele leva para chamar uma determinada função, para executar uma determinada atividade e assim por diante. Mas também a nível de rede, vamos supor, você vai postar uma mensagem na fila, uma fila Kafka ou no SQS ou num Kinesis, num tópico, você precisa saber quanto tempo isso está levando. Então, é isso que quer dizer latência, tá? O outro ponto é referente ao tráfego, o traffic, que seria mais referente à quantidade. Então, antes a gente está falando de tempo de resposta, agora a gente está falando de quantidade. Quantas requisições são feitas para o seu banco de dados de cada usuário? Quantos inserts são feitos no seu banco de dados também? Quantas compras estão acontecendo? Quantas chamadas nas suas APIs de vendas ou não de vendas, que seja de listar produtos? Quanto? Qual que é o número? Porque se você tem algum problema referente, imagina, tá com a sua aplicação está respondendo, o tempo de resposta não está legal. Você pode identificar quanto a mais de tráfego você está tendo. Porque se você tem muito tráfego, pode ser que em algum momento teve um bottleneck. Talvez seu banco de dados não está dando conta de todas as requisições que estão chegando. Talvez sua API não está dando conta. Talvez você tenha alguém que está gerando um ruído muito grande na sua aplicação. Talvez como por exemplo um ataque de DDoS ou simplesmente alguém que configurou alguma coisa errada e está estourando na sua API. Então como você identifica isso? Através de métricas de tráfego. Outra métrica que essa daqui geral é a mais básica de entender, são as métricas de erro.
Como, por exemplo, quando você está trabalhando com uma API, né? Você tem os 400 e alguma coisa, né? 4x e também os 5xx, onde eles podem te ajudar a entender que teve um erro do lado do cliente ou também do lado do servidor. Então essas métricas de erro, elas agregam bastante, mas não é só essas de 4 ou 5x. Você também tem que procurar por todas as comunicações que são feitas com seus diferentes sistemas. Às vezes, alguns sistemas não retornam no padrão HTTP os erros no 4xx ou 5xx. Talvez ele retorne um erro de outro jeito. Talvez você tenha uma log no servidor que você tem que monitorar para verificar se tem um erro ou não. Então talvez não seja em cima de 4x ou 5x. Talvez você tenha que ir mais abaixo a nível de log, você cria lá um script, tem forma de fazer isso na AWS, mas vamos facilitar aqui, você tem um script que seja onde ele procura através de um regex um certo string de erro dentro da log e avisa se tiver aquele determinado erro. Então isso que se trata referente a coisas de erro. E por último, e é o que geralmente eu vejo implementado, mas particularmente acho que talvez é o menos efetivo, na verdade não é que é menos efetivo, aqui é um conjunto dos 4, por isso são os 4 sinais de ouro, né? Por isso que são os 4 que trabalham em conjunto, um ajuda a agregar dado no outro. Mas esse de saturação, basicamente, ou saturation, basicamente é a questão referente a recursos da sua infraestrutura. Então, o seu EC2, né, por exemplo, o seu computador, o seu server, o seu Lambda, enfim, os recursos computacionais que você tem, eles têm como que está a CPU deles, como está a memória, como está o I/O, quanto que está a utilização de espaço em disco. Então, você precisa monitorar a saturação desses recursos. Quando você tem um problema, né? Deu um problema lá na minha infraestrutura. Esses são os 4 pontos básicos, 4 tipos de métricas que você tem que analisar para conseguir chegar em qualquer resultado. E aí você pode estressar. Um usuário chegou, está reclamando que está demorando muito para abrir o site. Você tem que verificar a latência. Daí você vê a latência realmente está alta, né? E qual que é o tráfego disso? A requisição está no que geralmente é. Legal. Tenho erros aqui? Não estou tendo erros. Mas deixa eu ver aqui. Nossa, a CPU do meu banco de dados está muito alta. Ou a memória aqui do meu servidor está alta. O que está acontecendo? Nossa, instalaram um agente que está usando muita memória. E aí ele está fazendo swap. Será que tem relação? Então, esses 4 tipos de métricas é o que vai te ajudar em diversos troubleshoots e até inclusive identificar erros antes mesmo de alguém reclamar para você, né? Porque se você tem as métricas, você consegue gerar alarmes. Se você tem os alarmes, você consegue alocar pessoas para trabalhar e verificar se tem algum problema naquele determinado momento que você está com um comportamento anormal na sua aplicação. Beleza, galera? Então é isso daí que eu tinha que falar. Espero que você tenha curtido. Deixa aí os comentários se você curtiu. Manda perguntas e manda sugestões também para próximos vídeos. E é isso daí. Valeu, falou, até mais.